Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Estou de volta e agora para explicar para vocês o roteiro de geografia. No roteiro de geografia de hoje, nós vamos precisar do nosso livro Pueridomus de Geografia e vamos abrir ele lá na página 104. Nós vamos precisar fazer a leitura do que se pede para depois resolver as questões que tem nas páginas aí de 104 a 106. Então, vamos lá. Na página 104, nós temos aqui um pequeno texto onde diz assim, o endereço. Você sabe que os pontos de referência ajudam na orientação e localização das pessoas? Também, para facilitar a identificação dos locais, elas criaram uma série de códigos, provavelmente a maneira mais conhecida de localizar moradias, lojas, estabelecimentos públicos, etc. Seja o endereço. Escreva o endereço completo da sua casa. Então, aqui, ó, nesse espaço aqui dentro desse envelope, você vai escrever o endereço completo da sua casa. E dentro desse espacinho aí, você vai escrever o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, que nós já aprendemos sobre CEP. Estão lembrados? Então, você vai colocar aí na página 104 o seu endereço completo. Na página 105 diz assim, endereço é composto de nome da rua, avenida, alameda e etc. Então, você vai colocar aí o nome da sua rua, da sua avenida ou da sua alameda. O número da sua residência, o bairro, a cidade, o estado, o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, e o país. Tem algumas pessoas que moram em apartamento, então você vai colocar o prédio que você mora e o número do apartamento, tá bom? Vamos lá, atividades. Número 1. O que há em comum nesses endereços? Tem aí a foto de alguns endereços e você vai colocar o que há de comum entre eles. Número 2. Há envelopes com endereços mais extensos. Por que isso acontece? Então, você vai dizer aí por que isso acontece. Alguns envelopes com endereços maiores, extensos, são maiores. Número 3. Quase todos os endereços contêm um CEP. Compare o CEP do seu endereço com o CEP dos seus colegas e observe se são semelhantes ou diferentes. Então, você vai precisar aí anotar o seu CEP, certo? Porque na nossa aula no Meet nós vamos comparar com o CEP da casa dos coleguinhas. Página 106. O CEP é composto de 8 algarismos. Cada um deles indica uma informação sobre a localização do endereço. Pode ser casa, edifício, fábrica, estabelecimento comercial e etc. O site dos Correios, além do CEP dos endereços, fornece ótima explicação de sua estrutura, ou seja, para que servem todos os números que compõem o CEP. Então, tem o endereço aí, o endereço de um site. Se você quiser saber mais informações, você poderá pesquisar, tá bom? Encontre o CEP de sua moradia e informe o número que corresponde. Então, você vai colocar aí qual número que corresponde à sua região, qual o código que corresponde à sub-região e qual o código que indica o seu setor. Então, tem esses números aí que você vai colocar, você vai descobrir sobre o CEP e vai colocar essas informações, tá bom? Ainda no site dos Correios, observe o mapa de divisão do Brasil em regiões segundo o CEP, tá? Que estados fazem parte da região em que está classificado o CEP de sua moradia? Então, você vai encontrar essa informação no site dos Correios. No mapa, pinte este estado da mesma cor. Então, você vai pintar nesse desenho do mapa aí quais sites, você vai descobrir no site qual região aí faz parte do seu número aí do CEP, tá bom? Depois de terminar essa atividade, nós vamos fazer na nossa aula no Meet, esse como eu faço, nós vamos fazer um croquis. Então, você vai precisar de alguns materiais para a gente fazer esse croquis na nossa aula no Meet. Então, você vai separar uma folha transparente, uma fita ou um durex, pois nós faremos juntos a atividade
que está pedindo lá na página 211. Nós vamos precisar da folha lá na página 211 na geoteca, que é uma foto para a gente montar nosso croquis. Então, pegue a folha na página 211 na geoteca, separe lápis, borracha, uma folha transparente e uma fita durex ou outra fita qualquer autocolante, tá bom? Então, juntos na nossa aula do MIT, nós faremos essa atividade, que é a montagem do croquis pedido aí na página 107, tá bom? Depois nós vamos fazer a página 108, as atividades, as questões de 1 a 4, onde diz assim, ó, número 1, no seu croquis, pinte de vermelho os elementos culturais da paisagem. Então, nós vamos pintar juntos. No número 2, observe e avalie se a parte pintada de vermelho é maior ou menor que a área não pintada. E número 3, nessa paisagem predominam elementos naturais ou culturais? Então, essa resposta é pessoal, nós vamos fazer juntos. E número 4, compare a sua resposta e o seu croquis com de alguns colegas. E nós vamos fazer isso também na nossa aula no MIT, ok? Então, é isso, a nossa aula de hoje, os nossos roteiros de atividades de hoje. Mais tarde eu volto para a nossa aula do MIT, tá bom? Qualquer coisa já sabe, anota que eu posso tirar as dúvidas de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais tarde.